Olá, você que está acompanhando a TV Evangelizar. Olha, a TV Evangelizar, ela tem um presente para você. Nós vamos acompanhar nesse momento uma pregação, nada mais, nada menos do Padre Zezinho. Uma grande referência do Brasil, referência como sacerdote, referência como catequista, referência como escritor, referência de música que embalou aí gerações. E a TV Evangelizar, nesse momento, tem essa graça de levar até você uma pregação que aconteceu no Encontro Nacional dos Catequistas, com o tema a reconciliação dentro da igreja. Nós somos seres humanos, assim como nós precisamos nos reconciliar muitas vezes dentro da nossa casa, nós também precisamos nos reconciliar na igreja. E quero também agradecer a você associado fiel. É graças à sua contribuição, é graças à sua doação que nós vamos levar agora essa pregação para todo o Brasil. Por isso, quero lembrar você que ainda não fez a sua contribuição nesse mês, faça a sua contribuição. Nos ajude a continuar a evangelização e levando pregações como essa, que com certeza essa pregação edificará a sua alma, edificará toda a sua família. Vamos então a essa pregação. Por escutar uma voz que diz que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Que leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Que leva a paz, Padre Zezinho, Padre Zezinho, Padre Zezinho. Padre Zezinho, bem-vindo, Padre Zezinho. Podemos sentar. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Eu sempre lembro, antes de qualquer palestra, essa saudação. Porque, na verdade, Ele já está. Eu disse, Ele esteja. E vocês disseram, Ele já está. Mas isso é a igreja. E hoje Ele já está aqui. Agora depende se nós vamos estar com Ele. Nós vamos decidir hoje, conversando. Pode dizer assim, quando você recebeu o seu tema, eu perguntei qual é a canção que traduz o Jubileu da Esperança, Semeadores da Esperança, Peregrinos de Esperança. O Padre Zezinho disse, aquela: esperar contra toda esperança, caminhar como quem tem certeza, partilhar com carinho da mesa, onde Deus vem nos alimentar, confiar como simples criança, que não sabe talvez a resposta, mas aceita do Pai a proposta, é meu jeito de crer e de amar. Todos os dias da Eucaristia, minha alma confia que acontece um milagre impossível. Deus me alimenta de paz e de luz, no corpo e no sangue do Cristo Jesus, no corpo e no sangue do Cristo Jesus. Vocês me querem ouvir e eu quero falar com vocês. Porque na igreja existe pergunta, resposta e proposta. E o Papa ofereceu
várias propostas para nós. Eu notei algumas e achei que eu podia mostrar as propostas do Papa. E o tema de hoje é católicos e fiéis ao concílio. Por que será que eu escolhi esse tema? Fiéis ao concílio. Eu tenho 83 anos de vida e faz 60 anos que eu decidi divulgar as mudanças da nossa igreja. Eu sou um padre católico, atualizador e catequista. Foi a escolha que eu quis fazer antes do meu sacerdócio, um ano antes, e depois continuei. Eu estava encantado com as mudanças da igreja. Fazia quase um século que a igreja tinha perdido o seu território, os seus territórios na Itália. O Concílio Vaticano I não terminara. E o Vaticano foi reduzido a menos de 2 quilômetros de espaço. A igreja tinha perdido. E até a influência tinha perdido. Havia agitação em toda a Europa. E o Papa chegou ao ponto de se declarar prisioneiro no Vaticano. Diziam que os papas já não tinham nenhum poder, nem o que dizer. Eles só não contaram que depois, 1959, um velhinho, cerca de 80 anos, iria revolucionar a catequese, revolucionar a igreja e o mundo. João 23. O capitalismo selvagem da França, o liberalismo econômico oprimia todos os povos, menos os europeus. Eles tinham poder e começaram a dominar a Europa e o resto. As colônias europeias e seus territórios andavam inquietas. O povo africano mais ainda. Era justo. Eles queriam independência. Libertação. Palavra que tanta gente tem medo dessa palavra. A igreja disse, libertação sim. Para os africanos, para asiáticos, para a América Latina, na própria Europa, libertação sim, porque o povo não está se sentindo livre. Comunismo que nascia, estava começando. E aconteceu em 1917. O liberalismo que não aceitava dialogar. E depois as ideias que tomavam vulto, todos eles descartavam a igreja. E muitos países começaram o século XX com ditaduras. A igreja percebeu que era preciso terminar o Concílio Vaticano I. Mas o mundo, desde 1870, já não era mais o mesmo. O mapa do mundo tinha mudado. Mais do que retornar ao Concílio de 1870, era preciso criar um novo concílio. E aquele velhinho de 80 anos decidiu, então vamos criar. Vamos aggiornare. Vamos atualizar a igreja.
Vamos correr o risco de mudar a liturgia, mudar a nossa sociologia, mudar tudo que o mundo está fazendo. Nós vamos responder isso para eles, porque nós temos gente para isso. Ele conseguiu, chamou os 3.000 bispos, leigos, observadores, e disse: não tenhamos medo, vamos mudar a igreja para mudar o mundo. E é interessante que não só ele, mas também o sucessor, escreveram em encíclicas interessantes. Não sei se vocês leram ou conhecem, mas atrás dali estava um aviso: daqui para frente a gente vai ser assim, a catequese vai mudar. Mater et magistra, a igreja vai ter que ser mãe e mestra dos povos. Pacem in terris, a igreja vai de novo estabelecer o jeito de fazer paz na terra pela catequese. E depois, um outro, aquele era chamado João, o dom de Deus. O novo, Paulo, aquele que vai ao povo, vai criar comunidades. E o novo, assim que João morreu, veio Paulo e disse: escutem, não haverá paz nem progresso dos povos se não houver diálogo. Ele estava falando da Populorum Progressio. E por isso que temos esse concílio, que começou em 1962 e terminou em 1965. Eu estava praticamente terminando o meu curso nos Estados Unidos para ser padre. Houve muitas conferências, muitas. Naquele tempo todo mundo explicava qual era o concílio e por que o concílio. Eu escutei grandes pregadores do Canadá, dos Estados Unidos, que vinham da Europa. Na nossa faculdade e depois na universidade, eles diziam: a igreja está mudando e nós temos que mudar, porque o mundo não é mais o mesmo. Quem nunca leu a razão dessas mudanças é porque nunca estudou a história da igreja, nem no passado, nem atual. 2 guerras mundiais no século XX estouraram, atingindo o mundo inteiro. Escravidão inaudita em países comunistas e também nas outras capitalistas. Não havia liberdade. E o povo não era consultado. Ninguém podia falar nada. Estava tudo marcadinho. Ocidente aqui, Oriente lá, e nós vamos decidir isso. Só que eles não perceberam que a igreja estava mudando. O ateísmo tinha tomando conta da igreja. Das outras igrejas também. Eles mandavam. A maioria dos dirigentes dos povos, a maioria não acreditava em Jesus e muito menos na igreja. Eram governados por mentalidade ateia. A igreja quis mudar e foi conversar. Foi conversar com os comunistas, muçulmanos. O Papa deixou de ser prisioneiro do Vaticano, sobretudo com o Paulo VI. Foi lá, pegou o avião, foi lá. Vamos conversar. Foi nas colônias, foi com os dominadores, visitou e conversou e pregou para o povo: vocês estão fazendo a diferença. E falou com os jovens: vocês podem mudar,
Mas vocês têm que começar com uma nova espiritualidade. Vocês vão ter que entender o que é ser igreja. Vamos mudar os termos. Vocês não conseguem entender o que é povo de Deus? Vocês precisam entender o que é ser povo de Deus. O que é ser igreja. O que é ser leigo. Entre os, naquele tempo, bispos jovens, tinha um chamado, mais tarde, Bento XVI. Inteligentíssimo. Ele ofereceu a maioria do conteúdo do Vaticano II, cercado de grandes padres, teólogos, sociólogos, psicólogos. Isso vai mudar porque o povo precisa mudar a mentalidade. E os padres também. Não é só rezar, não. Não é só viver de liturgia. Sai da igreja, vai lá no meio do povo. Vai visitar as periferias, vai ver o povo sofrido. A igreja vai ter que ir lá. Ir ao povo. Se não for, vai perder. E é isso o que eu me defino como padre catequista e atualizador. Faz 150 anos que os papas estão fazendo isso. Quando é preciso, os papas pisam no freio. Quando é preciso, ele pisa no acelerador. Temos que ir mais depressa nisso. Temos que ir mais devagar nisso. Então, qualquer movimento que aparecesse, os papas estavam vigilantes. Vamos aos operários. Vamos aos intelectuais. Vamos ao povo simples, que nem livro tem. E vamos conversar com eles em linguagem que o povo entende. Preparemos padres para isso. Irmãs para isso. Gente que entende de hospital. Que entende de intelectualidade. Preparemos essa gente. Então as universidades católicas começaram a provocar o governo, os povos e a si mesmo. Vamos buscar uma nova mentalidade. E entre eles estavam Paulo VI, naquela época estava começando. Ali estava também João Paulo I, que depois morreu em 30 dias. Estava ali um eslavo, um bispo, que ninguém podia imaginar quem ele era, mas era muito culto. João Paulo II, hoje santo. O que ele queria? Enfrentar o comunismo, mas não de maneira maluca. Vamos dialogar. Discordo, mas vamos conversar. E ele fez isso. Na verdade, os comunistas se assustaram com ele. Um homem que dialogava desse jeito, ele não tinha medo. Ele tinha sido ator na juventude. É assim que nós vamos mudar. Isso, quem quiser ir longe demais, eu piso no freio. Se for muito devagar, eu piso no acelerador. A igreja tem que avançar e, ao mesmo tempo, não retroceder, diminuir. É uma frase que eu uso até hoje. Rios não correm para trás. Mas às vezes mais lento e mais rápidos. Rio é assim, mas não volta para trás. Não tem medo. Igreja é quem avança. Não volta. A escravidão do Egito aconteceu. Chegou uma hora em que Moisés e os líderes disseram: vamos sair do Egito. Aqui nós somos escravos. Mas tem um deserto lá na frente. Vamos arriscar. Mas aqui nós não ficamos mais. Escravos nunca mais.
Queremos liberdade. E aí, bateu, enfrentou o faraó e preparou um povo para a liberdade. Só que ia custar caro. Tinha que atravessar o deserto. Sem isso não iria à terra prometida, não haveria. Eles estão preparados? Estão. Houve um grupo que não aceitou. Estava muito difícil. Ficaram ultraconservadores. Não e não e não. Não vamos atravessar o deserto. A terra prometida não existe, não virá. Vamos voltar para o Egito, porque ali ao menos tinha as viandas. Tinha carne, ao menos uma vez por semana. Tinha o que comer. Agora no deserto a gente passa fome. Foi quando Moisés conversou com Deus, ele disse: e aí, o que eu faço com esse povo? O povo não quer mais ser livre. Eles não querem continuar. E Deus mandou comida. De um jeito que todos tivessem o suficiente, mas ninguém armazenado só para si. Partilha, partilha, partilha. Senão não vamos atravessar o deserto. Água partilhada. Comida partilhada. E aí vamos atravessar o deserto. Era Moisés dizendo: temos um deserto para atravessar, a terra prometida virá, mas nós vamos ter que atravessar esse deserto. Desde que eu voltei dos meus estudos no exterior, Estados Unidos, já em 1968, eu era atacado por jornais católicos ultraconservadores que riam, faziam um pouco caso de mim. Violãozinho. Esse padre com violãozinho, o que ele acha que vai fazer? Vai mudar a igreja? Esse padre aí que está sempre cercado de jovens, ele não vai aguentar. Não vai ser padre por muito tempo. Eles caluniavam. E eu, orientado por bispos e padres, Dom Paulo, Dom Luciano, mais de 10 bispos, Dom Helder, diziam: Zezinho, vai. Isto é uma linguagem nova. Faz isso. Prepare gente para isso. Eu preparei. E continuei porque eles acreditavam. Nós vamos mudar aos poucos, mas vamos mudar. E Dom Paulo, Dom Benedito Ulloa, Dom Celto, eram chamados de vacas sagradas. E eu também. Por quê? Achavam que ninguém podia mexer conosco, mas podiam. Estavam nos caluniando o tempo todo. Eu fiquei padre e 2 anos depois eu estava sendo caluniado por católicos que não aceitavam o que aconteceu depois de 1959. Os papas, eles queriam voltar. Estavam querendo uma igreja festiva, poderosa, como antes. Mas não existia mais. Sem diálogo não há igreja e não há crescimento. O povo não teria força. Então, nós aprendemos a ser caluniados. Catequista, desde os primeiros sermões, eu decidi divulgar o Vaticano II. Divulgar livros para os jovens lerem. E com as editoras, tornar possível o povo saber das coisas, comprando livros. Mas havia poucas editoras. Eu fui trabalhar com as paulinas. Depois fui trabalhar com os paulinos. Depois com os franciscanos. Depois com
os redentoristas, eles tinham editoras. E eu criei gente para escrever. Gente que pensasse. A canção que eu canto, você sabe disso. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Só amar não basta. Amar como Jesus não bastava. Eu queria também pensar como Jesus pensou. Queremos jovens pensadores, padres pensadores, gente que pensa e faz a diferença. Porque o mundo não estava pensando mais. E os papas começaram a escrever. O dia a dia da comunicação. Então caberia a mim, aos padres que estavam se preparando, às irmãs, divulgar Jesus. Divulgar a igreja. Divulgar as mudanças do Vaticano II. Agora estamos há 60 anos daqueles momentos. Hoje tem muita gente que lê. E tem muita gente que não lê. Vive só da piedade. É bom, mas não basta. Tem que usar a cabeça. Tem que entender. E onde eu vou, e onde eu fui, eu sempre levava isto. História do cristianismo, teologia sistemática, minha biblioteca é muito grande, do Adjãozinho também. E na nossa faculdade tem tudo lá. Se tem uma coisa nova, a gente compra. A divisão da cristandade. Como é que aconteceu? História da teologia cristã. Eu tive que ler tudo isso. Rabiscar. Cristologia. Conhecimento de Cristo. O que é o Cristo para o mundo, para os outros, para mim. Até chegar na Fratelli Tutti. Sobre a fraternidade e amizade social. É o Papa escrevendo de maneira acessível que sem fraternidade não haverá amizade. Pensar como Jesus pensou. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. E aí, ensinei os meus jovens a cantar as encíclicas e os documentos. Vaticano II. Catecismo da igreja. Quem viajava comigo tinha que ler, senão não iria cantar comigo mais. E alguns não foram mesmo, mas os que vieram, no avião, eles liam catecismo. A Bíblia sempre junto. E depois, as ideias dos papas. João Paulo, Paulo VI, o velhinho, João 23, e depois Bento XVI, maior inteligência dos nossos tempos. E ele escreveu um trabalho, Deus e o Mundo. Como é que vamos encarar o mundo se nós não sabemos pensar? E mais tarde começamos a publicar livros. Como o Joãozinho já falou, Trilogia do Coração, trilogia. Eu escrevi 3, ele tem 3 ou 4 nessa linha também. Ele criou uma biblioteca do coração para ensinar a ler. Em Aparecida, que tem uma amizade muito grande, publicaram livros para os padres. O púlpito que dói, porque existe um púlpito que está doendo na igreja. Não está amando o povo.
Está assustando o povo. Ou é misericórdia e compaixão, não adianta xingar a igreja. Isso o Brasil fez antes, a igreja fez, e não deu certo. E aí a gente começou a pensar em livros como Vida de Amor, mas não só isso. Vida de doutrina social. O povo está sofrendo, o povo está com dificuldade. E os políticos sempre vencem. Não, no futuro não vai ser isso, não. As comunidades vão crescer. As dioceses vão falar. E se for preciso, os bispos enfrentam. A igreja não tem medo. E aí estavam ali todos os textos. O Vaticano II, já faz 60 anos, está dizendo: eu, você, catequista, mãe de pai, mãe, avô, vocês têm crianças. O que é que vocês vão dizer para elas? Do jeito que está indo, a mídia está tomando conta de você e você não tem força. Mas nós podemos ter força na Eucaristia, nas reuniões, no uso dos sacramentos. Nós temos uma força que eles não têm. Mas temos que ir juntos. Não adianta um brigar com o outro. Aí então aparecem alguns católicos contra o Papa, contra os bispos, contra os padres, porque descobriram que dá para voltar para antes de 1959. Não dá. O rio da fé vai sempre para frente. Não vai voltar. Então aprenda a atravessar o deserto. Se você não fizer isso, não dá para falar em catolicismo. E desde então, eu estou divulgando novos pensamentos, novos pensadores, novos teólogos, aqueles, vocês podem ser, lendo. Um pai de família que lê, uma mãe de família que lê os documentos que os papas estão dizendo. Então eles vão ser capazes de dizer: eu já pensei nisso. Eu pensei com a igreja. E começou que todos os bispos e padres criaram catequeses nas suas dioceses. Soluções para os casais. Diálogos com as crianças, com os jovens. Eles criaram catequistas preparados para isso. Se vocês já leram a Bíblia de cabo a rabo, eu fiz várias vezes. Vocês iam descobrir que nos Salmos 150, só 20 são de louvor. Os outros 120 são de dor do povo, esperança do povo, mudanças, desejo de mudar o país. Os judeus naquele tempo era assim. E eles queriam, porque queriam se libertar dos opressores. É comunismo? Não, mas nunca foi. A igreja não é comunista, mas nunca foi. Ah, mas tem uns padres que são uns. Mas não acuse. Não acusem todos. A gente quer é catequese social, política, religiosa. Nós queremos mudar. Está avisando que passou do meu horário. Me dá mais 5 minutos? Então, foi e continua sendo atualização de um povo que ainda tem desertos para atravessar. Os que estão querendo levar a igreja para trás vão perder. Quem quer levar adiante para a atualidade e para adiante, vocês vão sofrer mais, vão ser chamados de nomes feios, mas vocês vão vencer, porque a igreja está propondo a esperança, a misericórdia, a compaixão, porque sem isso não há igreja.
A igreja vai falar do inferno, mas pouco. Vai falar de céu, que nos espera. Então, hoje, vocês estão querendo viver uma catequese, lutando contra a anticatequese daqueles que nunca aceitaram o Vaticano II. Eu convivi com Dom Helder, Irmã Dulce, Santa. Fui fazer show para eles, para cuidar dos pobres deles. E lá eu aprendi que nenhum dos padres ou bispos atacavam o povo. Eles eram suaves. Através da sua liderança, a igreja é muito mais suave do que agressiva. Alguns padres são agressivos, mas não o povo e não os bispos. Você veja no Vaticano e veja na mídia quem está convertendo no grito. Não são os bispos, com rara exceção. Eles querem conversar. Eles são pais. Então, é o único jeito de nós dialogarmos com os católicos, com os ateus e com gente de outra religião. Porque nós somos catequistas. Nós temos o que dizer. Porque estudamos. Então, quando alguém vem e chama um padre que está ensinando, catequista há 60 anos, de escória da fé. Me chamaram disso. Escória da fé. Me chamaram de nomes que eu nem ouso dizer aqui. Por quê? Porque ensinei catecismo. Está aqui nos documentos. Então, aqueles que atacam, eu defendo. Defendo o Vaticano, o Papa. Eu conheci 4 deles. E dizer, eles estão certos. A igreja está mudando e vai mudar. E quem não quiser, vai ter que entrar para outra igreja. Porque nós queremos a catequese. Repercutir Jesus através dos tempos. Então, cada canção que eu cantei foi para isso. Pode discordar de mim? Pode. Pode me xingar? Pode. Mas não xingue o Papa. Não xingue os bispos. Não xingue o pároco. Vocês vivem disso, dessa catequese? E para encerrar, o povo está devagarzinho querendo saber mais. Olha aí. O povo está querendo saber mais. E que vai ensinar? Os catequistas. Quem vai dizer mais coisa para o povo? Os padres que pregam sobre unidade. Então, termino isso aqui, desafiando vocês, no momento livre que estiverem, a ler o capítulo 17 de São João. Ali está. Está lá a resposta do rio que não corre para trás. Lá está a resposta de uma igreja que se atualiza. Porque a igreja aprendeu com São João, capítulo 17. Unidade. Unidade. Juntos. Nem grupos separados. Um mistura com o outro, um vai visitar o outro. Não tem aquela, venha orar conosco. Aí a resposta, você também vai orar com eles. Ah, venha cantar conosco. Você vai cantar com eles. Vá lá. Ir ao povo, um para o outro e outro para o outro. É assim que se faz. Mas não adianta, não convide ninguém para ver você ou ir orar com você, se você não for lá com eles. Esse é um dos erros da igreja de hoje. Muita gente convidando, mas não aceitam de jeito nenhum. É para terminar agora ou posso dizer uma frase ainda? Deve dizer uma frase. A pergunta de hoje, se queremos viver de esperança, queira saber
Onde estão os que verdadeira rezam? É aquele que vai para o cantinho na quarta-feira e no domingo, só eles? Ou aquele que sai, vai orar com os outros? Aquele que vai lá adiante, vai ouvir o outro? A igreja vai ser isso. Ou nós, com Jesus, aprendemos, e com João, capítulo 17, a igreja não vai dar certo. Uma coisa leva a outra. Eu quero saber o que você pensa, eu quero entender o que você pensa, eu quero orar com você, eu quero cantar com você. Aí temos igreja. O que não é igreja? Eu vou cantar, eu vou. Você venha me ouvir. Eu vou rezar, venha rezar comigo. Não funciona. Ou os grupos e comunidades sentam juntos, ou não vai funcionar. E encerrando agora eu tenho o fim a dizer. Beneditinos, franciscanos, beneditino, franciscano, dominicanos, todos aqueles padres e freiros e freiras de 800 anos atrás, um aprendeu com o outro. Todas as congregações, um aprende com o outro, porque os outros têm o que dizer. E o que eu tenho é pouco. Então, nesse dia, eu chamo vocês a conviver com outros de outro jeito de pensar a igreja. Porque o jeito dele é bom, o meu é bom, o do outro é bom. Vamos nos entender no dia em que dissermos, vamos sentar junto? Vamos fazer um sínodo? Vamos fazer um concílio juntos? Vamos sentar juntos? Naquele dia seremos catequistas, naquele dia seremos católicos de verdade. Panelinha, fechado, nunca mais. Padre Zezinho, o Papa Francisco nos provoca uma catequese e uma cultura do encontro. No Catequistas Brasil acontecem milagres aparentemente impossíveis. Nós já estamos um pouquinho atrasados, mas nunca é tarde e não há fome que não compense assistir um milagre. O Padre Zezinho está com 84 anos, esse ano. Ele faz. O ano que vem o Padre Zezinho completa 85. Outro dia ele me entregou 12 livros chamados, bom, não vou dizer o título, mas é para catequese, né? Já vou dizer logo, as catequeses do Padre Zezinho. São 12 livros que vamos publicar no ano que vem, em que o Padre Zezinho completa 60 anos de padre e 85 anos de vida. E você deve perguntar, mas 85 anos ele ainda virá no Catequistas Brasil? Ele vai dizer, eu sou jovem, mas quer ver o senhor, Padre Zezinho, se sentir jovem agora? Um dos seus mestres, o senhor citou vários, um dos seus mestres está aqui com mais de 90. E eu gostaria de pedir ao Frei Carlos Mestres, né? Por favor, Frei, traga o Frei Carlos Mestres aqui, que venha para dar um abraço no Padre Zezinho, porque essa imagem tem que ficar registrada para a catequese. Peço que todo mundo fique de pé, porque Frei Carlos Mestres, com mais de 90, foi mestre do Padre Zezinho, e está aqui desde as 8 da manhã, acompanhando tudo o que acontece, e vai ficar até domingo. Padre Zezinho, nesse momento, abraça seu mestre. Você pensa que você tem idade? Nós somos crianças. Nós somos crianças. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Milagres impossíveis, né, Léo? Milagres impossíveis. Nós queremos agradecer ao Padre Zezinho essa presença. E agora, na sequência, cadê a Gabi, a nossa assessora? Vai lá. Padre Zezinho, não se preocupe com tudo isso daqui, nós ajeitamos, Padre Zezinho. Temos várias coisas. O Padre Zezinho está em todos os estandes, né? Ele tem obra nas Paulinas, que é do lado da editora SCJ, na Santuário. Padre Zezinho tem na Ave Maria. Mas não vou dar autógrafo, só vou dar uma bênção. Então todo mundo vá lá, adquira a trilogia do coração, veja no papelzinho, estão todas as promoções. E enquanto o Padre Zezinho vai saindo, você vai fotografando, não é? A turma quer pegar uma foto aqui. Vamos fazer aqui, então, pera aí, deixa eu tirar aqui. Que é histórico, né? E eu acho que poderia tirar uma foto dos dois virada com o povo, não é? Vamos fazer isso, hein? Olha, vai todo mundo, quando eu contar até 3, todo mundo vai levantar o braço. Nós vamos virar de costas. Tá vendo? Ele tem 93. Eles estão conversando aqui, ó. Se puder virar para cá, para a gente fotografar vocês com o povo. Isso. Foto oficial lá. Gente, 1, 2, 3, todo mundo levanta o braço, hein? Todos juntos! Eu falei para você que era uma pregação profunda, muita catequese. Valeu a pena assistir, com certeza. Então, mais uma vez, quero aqui deixar o nosso telefone para você que ainda não é associado, tornar-se um associado. 0800 410 6060. Torne-se um associado. Entre para a família evangelizar e vamos levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo pelo Brasil e mundo afora. Evangelizar é preciso.